Eu sou a Neiva, sócia fundadora da Blue Six, e nós estamos iniciando mais um episódio do Bluecast. Bluecast é o canal da Blue, o canal de podcast da Blue. A gente fala de tecnologia, a gente fala de inovação, a gente fala de experiência do cliente, de amor, de vida, a gente fala de revolução e a gente fala também das melhores práticas do mercado. Eu não estou sozinha, eu estou com a Rita. A Rita é a nossa gerente comercial e ela vai dividir hoje um episódio para lá de especial. Vocês vão ver. Olá, eu sou a Rita, gerente comercial aqui da Blue. É um prazer estar aqui com vocês, essas mulheres maravilhosas. Muito obrigada, Neivinha, pelo convite novamente. Bom, nós temos hoje... É uma pergunta que a gente precisa fazer dentro de um episódio de podcast. Nós estamos com uma convidada muito especial, uma pessoa muito querida, a gente tem muito respeito, admiração, a gente tem muito carinho pela trajetória excepcional desta mulher. Nós estamos com a Miriam Garrido, olha que coisa maravilhosa. E mais do que isso, eu vou fazer uma pergunta básica, a Miriam vai ter que se apresentar, é quase que, né, sem nexo, mas Miriam, muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco e eu queria que você falasse, para aqueles poucos que não sabem quem é Miriam Garrido, fala de você. Bom, muito obrigada pela apresentação. Eu, antes de mais nada, quero agradecer esse convite maravilhoso, muito importante e diferente para mim, daqui a pouco a gente vai contar por quê, estar somente entre mulheres neste podcast. Então, nós vamos falar já sobre isso. Bom, eu comecei a trabalhar muito jovem, com 15 anos, trabalho no mundo corporativo, no mercado corporativo há 52 anos, então vocês já imaginam quantos anos eu tenho, já fizeram a conta. Gosto muito do meu trabalho porque eu sou apaixonada por pessoas, pela vida, por pessoas e pelo relacionamento. Porque a gente aprende muito com relacionamento. Então, hoje, atuar com 2 premiações, ou 2 projetos, 2 grandes eventos para CX, atendimento e relacionamento com o cliente e tecnologia, é uma satisfação imensa, porque a gente conhece sempre novas pessoas, aqueles que a gente conhece há mais tempo se transformam em amigos e amigas pessoais. A gente vai sempre cultivando muito isso. E quando a gente faz com paixão, ontem eu recebi uma mensagem por conta de um evento que a gente fez semana passada, que quando a gente faz com paixão, o resultado vem, não é? E é isso, eu acho que são muitos anos de atuação trabalhando com paixão. Maravilhoso. Obrigada. Maravilhoso. E posso até complementar que durante aquele período de pandemia, que foi muito sofrido para todos os humanos, eu diria, do planeta, o meu trabalho foi o que me oxigenou, sabe? E me colocou para frente, porque a gente foi trabalhar home office, né, todos nós, e nos reinventamos. Sim. Fomos entender sobre o que significava a tecnologia para eventos, para poder continuar entregando, mesmo com a pandemia, os eventos com qualidade. E foram 2 anos que fizemos isso, e os 2 eventos proprietários da Garrido cresceram nesse período. Muito, muito. O prêmio ABT, o prêmio Smart, a Blue, tem o privilégio de participar de Smart, a gente está até analisando, né? Estávamos conversando com o marketing aqui do lado agora, sobre onde nós vamos atuar, participar esse ano. E tem um ponto que eu acho que é fantástico, Miriam, quando a gente fala, essencialmente, você fala da tua trajetória, teus 52 anos de trajetória, mas a gente conhece muito a Miriam pela forma fantástica com que comandou e traz para o mundo corporativo 2 prêmios expressivos. Eu acho que era isso mesmo que a Rita ia puxar agora. Nós estamos falando de você impulsionar tendências, a gente está falando de você impulsionar coisas que ninguém ouviu falar ainda, trazer cases
de referência que estavam talvez adormecidos dentro de uma empresa e você não tem tamanho de empresa para trabalhar com você ou para participar dos teus prêmios. É sobre isso que a gente queria também ouvir um pouquinho, né, Rita? Isso mesmo. Bom, assim, eu sempre, quando falo sobre uma premiação, e é importante dizer que a gente trabalha com uma plataforma B2B, Sim. Sim. a gente diz o seguinte, olha, a premiação, ela não importa o tamanho da empresa que está se inscrevendo, o que importa é a entrega de qualidade para o cliente. A empresa pode ter 15 pessoas operando o atendimento ao cliente, né? Que nós sabemos que nesse mercado é muito pequeno. Ou pode ser uma operação muito complexa. Elas até podem concorrer na mesma categoria, eventualmente, mas vai ganhar aquela em que entrega a melhor experiência, o melhor atendimento, a melhor tecnologia, a melhor gestão, enfim, sempre a melhor prática. Eu estou falando de alguns itens que representam as categorias, né? Sim. Que a gente fala. Por exemplo, nós temos no Prêmio Smart uma categoria chamada Respeito ao Cliente, que são aquelas empresas que tinham alguns itens de reclamação e que, porque implementaram uma estratégia diferenciada ou contrataram uma tecnologia nova e conseguiram responder com mais agilidade ao cliente, enfim, tem indicadores que demonstram, que comprovam que a empresa atuou para ampliar a experiência do cliente, a qualidade do serviço, e aí sim ela pode descrever isso como um case, como a gente fala, e submeter aos jurados, que são sempre pessoas de mercado da maior idoneidade e notoriedade, que conhecem as categorias que eles estão avaliando. Então, a gente tem uma metodologia, isso que é importante frisar, para reconhecer e valorizar as melhores práticas e também os talentos que estão por trás dessas práticas. Então, Neiva, eu até quero agradecer muito a forma como você se refere ao meu trabalho, né? Porque quando a gente quando eu tive a ideia lá atrás, né, de ter um prêmio no Brasil que valorizasse as melhores práticas, que foi o prêmio ABT, eu pensava, nós precisamos fazer isso, inclusive para alavancar essa indústria. Eu pensava assim, não tem nada sobre serviços ao cliente. E, é claro, ele começou pequenininho, 25 anos, né? Ele vai fazer no próximo ano 25 anos. Eu lembro que eu chegava em alguns executivos e falava, olha, nós estamos lançando uma premiação que vai reconhecer as boas práticas da sua empresa, você precisa se inscrever. As pessoas falavam assim, mas como é que eu vou acreditar que isso vai acontecer de fato? Vejam só, são 25 anos e eu ainda lembro dessa frase, porque isso representou para mim um grande desafio. Eu falei, mas como a pessoa está duvidando de que a gente vai realizar um evento e os vencedores estarão nesse evento sendo reconhecidos, né, e aplaudidos por suas práticas, os melhores. E foi isso que a gente fez. Então, a primeira edição foi aquela edição difícil, de convencimento do mercado, de aculturar. Depois nós também passamos a fazer vários workshops pelo Brasil todo sobre como identificar e relatar um case de sucesso, porque as empresas ainda não sabiam o que era um case. Então, isso foi pioneiro da nossa parte, né? Então, a gente usou a metodologia de Harvard, que eles implementaram mundialmente isso, né, para destacar as lideranças por meio de cases de sucesso. O estudo de casos, né? Nasceu em Harvard, e a gente trouxe isso para o Brasil. Eu lembro que eu viajei para as principais capitais, fazendo esses workshops. Eu sinto bastante saudades dessa época, porque agora, se eu fosse fazer isso, seria tudo online, né? Mas a gente está pensando em voltar com alguns workshops mesmo, porque tem um mundo de pessoas novas que estão vindo aí, e às vezes as pessoas perguntam, olha, como eu devo fazer para relatar um case, para identificar um case? Esse case está adequado para qual categoria? Sim. Então, a gente tem muitas perguntas e muitas respostas a dar. Então, e aí, conhecendo um pouco dos cases pelo Brasil afora e das empresas, tanto contratantes, com centrais próprias e também que terceirizam seus serviços,
como as empresas de contact center e como as empresas de tecnologia também, a gente foi conhecendo um pouco mais esse ecossistema. Depois de tantos anos, né, as pessoas falam, puxa, mas como você sabe tudo? É pela experiência. Sim, sim. Né? A gente vai convivendo com isso e falando a respeito e ouvindo sobre essas Sim. histórias maravilhosas, histórias encantadoras. E de alta performance das organizações, sabe? A gente viu empresas pequenas começando e hoje são as maiores do setor. Enfim, então... não dá para contar todas as histórias aqui, a gente pode falar de algumas. Mas elas são muito boas. Eu tive o privilégio de julgar no prêmio, participar do prêmio ABT o ano passado. Eu deixei meu depoimento, a organização, a metodologia, a alta disponibilidade da sua equipe, a simplicidade em transmitir as informações, a agilidade, porque vocês se preocupam muito do ponto de vista de isenção, idoneidade. Eu mesmo coloquei, a Blue Six tem este cliente. Aí, rapidamente, eu não julgo aquele prêmio, não há tendência, tem que ter método, tem que ter isenção e técnica. Aquilo para mim foi um espetáculo. Eu fiquei muito feliz e foi online, e você mesmo disse que tem novidades aí que vem pela frente, estava online e tal. Aquilo foi muito legal. Mas eu e a Rita estávamos aqui, desde ontem quando a gente conversou e soube que teria o privilégio de ter você conosco, um dos motes mais intrigantes, e aí a Rita falou, deixa que eu vou fazer essa pergunta, é justamente o teu papel, não só como executiva, né, Ritinha? Isso mesmo. Primeiro, muito obrigada pela sua presença aqui. É uma honra estar com duas mulheres maravilhosas, que são exemplo para muitas mulheres e que trilharam aí um caminho muito grande até que eu possa chegar nessa posição que eu estou hoje. Então, eu agradeço vocês e me emociono porque realmente eu sei que é muito desafiador. Então, Miriam, eu queria que você contasse para a gente um pouco dessa sua trajetória como mulher executiva. Quais desafios você enfrentou durante toda essa trajetória e o que você ainda enfrenta nesse mundo de tecnologia, nesse mundo corporativo? Eu gostaria que você desse depoimento pra gente. E desculpa aí minha emoção, mas é que realmente tá perto de duas mulheres assim tão... Tá vendo? Eu vou acreditar nessa história, amiga. Tá vendo? Eu vou acabar acreditando. Mas você precisa acreditar mesmo, Neiva. Porque, olha, eu sempre digo assim, nós ainda somos poucas e raras mulheres na liderança. Sim. Sim. Comando de empresas, No né? comando de empresas, exatamente. Sejam elas, as pequenas ainda, eu acho que tem mais mulheres nas pequenas organizações, mas quando a gente vê na base, inclusive nesse setor de atendimento, na base a gente vê muitas mulheres, mas você vai subindo no topo da pirâmide, quantas você tem hoje liderando Sim. as organizações? Né? A gente sabe que é um mundo ainda muito masculino. Claro, nós avançamos muito, né, Neiva? Sim. Então, estar aqui com a Rita, uma jovem, assim, com esse desafio, falando essas palavras bonitas para a gente, é um orgulho, né? Porque eu digo sempre que trabalhar com os jovens é onde a gente aprende mais. Sim. Eu adoro trabalhar com a minha equipe, porque sempre vem coisas novas e eles que me dão as boas ideias, né? E hoje a gente inverteu muito, porque a gente gosta de criar. Mesmo a gente não criando, digo, desenhando no papel, a gente cria quando você fala de uma categoria nova, por exemplo, quando eu falei da categoria respeito ao cliente, foi uma criação. Quando a gente fala de uma categoria de gestão da qualidade, criação de outra pessoa da equipe. Sim. Então, é criação isso, e a gente vai passando isso para frente. Bom, mas voltando à sua pergunta, a origem da pergunta, vamos ver se eu consigo falar um pouco de como foi esse início. Como eu falei, comecei a trabalhar aos 15 anos de idade, por pura necessidade, porque eu queria continuar estudando e ter minha formação. Naquele momento, era o colegial que eu ia fazer, aos 15 anos de idade. Não existe mais esse curso, gente. E eu, para continuar estudando, precisava trabalhar e porque precisava também ajudar em casa. Então, aos 15 anos de idade, com salário mínimo,
eu era arrimo de família. Meu pai muito doente, minha mãe trabalhava como costureira em casa e meu irmão era o caçula e ainda não trabalhava. Então, foi uma fase bem difícil, mas eu digo sempre que a gente não tem muito a noção, né, das dificuldades que a gente enfrenta quando você está enxergando lá na frente. Bom, eu sempre fui uma pessoa com muita garra. Aí eu falei, bom, se eu tenho que ajudar minha família, vou trabalhar. E eu lembro que todos os dias, eu nunca contei essa história, mas eu gosto de lembrar dela, todos os dias minha mãe me dava R$2, um para a condução e um para o lanche. Eu economizava um, eu lembro que no primeiro ano do meu trabalho, economizava um, só usava um, e no final do primeiro ano do trabalho, eu fui a um supermercado e fiz uma compra gigante com aquele dinheirinho que eu economizei, que hoje não é nada, esse R$1, né? Vocês imaginam? Se no R$300 a gente não faz uma grande compra, o supermercado faz uma comprinha só. Época, né? Mas naquele momento, e comprei presente para toda a família, e foi um Natal maravilhoso. Então, eu fico emocionada de falar, porque isso, para mim, foi a maior representatividade do que podia significar o meu trabalho dali para frente. Quer dizer, além do sustento da família, também a alegria da gente poder comer melhor, né? Não passar necessidade, ter uma roupa para vestir, porque a situação foi bem difícil mesmo na minha infância. E eu gostava muito de estudar também. Então, eu trabalhava, estudava, fazia revisão de livro, vendia roupa, vendia bijuteria, enfim, tudo para ganhar um dinheirinho. E a gente conseguiu ir tocando a vida. Até que cheguei às vésperas de fazer o vestibular. Eu queria fazer nutrição, mas o curso de nutrição, período integral, não era viável, porque eu precisava trabalhar. E eu já trabalhava numa house agency. Aí eu fui fazer publicidade e propaganda, porque eu falei, bom, se eu trabalho numa house, vou fazer publicidade, é aqui que eu vou me encaixar, e deu certo. Porque depois da publicidade, eu ainda fiz faculdade com bolsa. Eu lembro que a gente pôde comprovar que não tínhamos dinheiro para pagar a faculdade, então fiz com bolsa, e fiz na Metodista. E depois, quando eu me formei, muito tempo depois, fui fazer também especialização em marketing. Minha carreira foi assim, em grandes empresas. A primeira foi a Arno, durante muitos anos. Depois foi o Grupo Pão de Açúcar, que foi uma grande escola. Trabalhei 10 anos no Grupo Pão de Açúcar. Teve uma interrupção, que eu trabalhei também na Facite, máquinas de escrever, tal, que já saiu do Brasil faz tempo. Bom, nesse meio tempo, eu estava desenvolvendo a minha carreira e eu tinha muita vontade de lecionar. Aí, grávida de 2 meses, eu já tinha me casado, uma amiga me liga e fala assim, Miriam, tem uma vaga em Mogi, na UMEC. Você aceita? Eu falei para ela, olha, eu vou ter bebê em julho. Mas ela falou, não, eu vou conversar com o reitor. Enfim, fui lá conversar, ele me contratou. Nossa, grávida. Que bacana, Ana. E você vê a dificuldade hoje, que fantástico, Miriam. Muito fantástico. Enfim, foi excepcional, porque depois eu fiquei 21 anos em sala de aula de universidades. Mas teve uma interrupção, porque no segundo dia que eu estava dando aula em Mogi, voltando, o ônibus bateu num barranco, enfim, porque o motorista vinha em alta velocidade. Morreram 3 pessoas e eu fui a mais fraturada depois dos que faleceram, porque eu estava grávida também, né? Bom, foram 2 anos de recuperação. Nossa, a bebê nasceu, graças a Deus, tem 41 anos hoje. Minha paixão. E nasceu perfeita, graças a Deus. E eu fiquei mais um tempo em recuperação. E voltei a andar. Estou encurtando a história porque ela é muito longa. Voltei a andar quando a minha filha estava nos primeiros passos. Então, e aí a gente vai aprendendo, né, com tudo isso, que a vida tem que ter muito de resiliência, muito de aprendizado, muito de resiliência, muito de aprendizado. E assim por diante, eu reaprendi a andar. Então, hoje, andar para mim assim, é um feito enorme. Dirigir, poder
estar com as pessoas, enfim, porque eu perdi isso durante um longo tempo, né? Ver minha filha bem, né, de saúde, é muito bom. Bom, encurtando um pouco a história, eu fiquei 2 anos em recuperação, depois, quando voltei ao trabalho, voltei ao Grupo Pão de Açúcar, porque eles me chamaram de volta. Trabalhei, inclusive, muito próximo da família Diniz. Como eu disse, foi um grande aprendizado. O varejo ensina muito. Sim, sim. Absorve muito da gente, Sim. mas ensina muito também. Mas veio o Plano Collor. Com o Plano Collor, muita gente ficou desempregada e eu, pela primeira vez, perdi o meu emprego também. E eu, com uma filha de 8 anos, né? Eu já estava separada nessa época, então era só eu, a minha mãe também dependia da gente, de mim e do meu irmão. E eu pensei, o que eu vou fazer? Falei, agora eu vou me dar a oportunidade que a vida está me oferecendo, né? Vou montar o meu negócio. Olha só. Aí montei o meu Isso negócio. quando, Miriam, que ano? O Plano 90, Collor? 90. 90 foi isso. 3 meses após o Plano Collor, eu lembro que eu saí com a minha filha de carro, falei para ela, olha, eu não gostava de falar que eu estava desempregado. Falei para ela, olha, a mamãe agora vai montar a empresa dela. Que nome você acha que deve ter, né? Dei 3 opções, as 3 com Garrido, porque como É isso mesmo. eu queria ter o Garrido, porque abria algumas portas, né, com pessoas que eu já conhecia no Sim, mercado. sim. Enfim, aí ela falou, não, mamãe, Garrido Marketing. Eu falei, tá bom, então Olha ficou só, Garrido que Marketing. bacana. E até hoje não é a razão social, é o nome fantasia, Sim. Garrido Marketing, mas nós somos muito Deu muita conhecidos sorte. Sim. dessa forma. Então, a Garrido tem 34 anos, e agora, respondendo de fato a sua questão, um dos aprendizados, né? Empreender nesse Brasil, mulher sozinha, né? Sem saber nada da burocracia, sem conhecer a contabilidade, né? Conhecendo, sim, muito o meu trabalho, a tecnicidade do marketing e tal. Mas, primeiro problema foi com um contador, enfim, que eu tinha. Perdi provavelmente um apartamento com os erros da contabilidade. É claro, lição aprendida, né? Sim. A gente acaba cuidando depois de tudo melhor. Enfim, mas eu não gosto de falar do que é ruim, eu gosto de falar do que foi bom. Em 6 anos de Garrido, eu lembro que, com serviços de consultoria, de marketing e de mídia também, e também com o relato de alguns cases, eu ainda não fazia os prêmios, eu só escrevia cases. Eu tinha alguns clientes como Petrobras, Serasa, Ticket, foram meus clientes para a gente relatar os cases para participar de premiações. Sim. E todos os cases foram vitoriosos, eu escrevia muitos cases. Em 6 anos, a gente faturou o primeiro 1 milhão da Garrido, Poxa, com serviços, que foi, assim, enfrentar um símbolo, né? Então, significava, olha, podemos ir em frente. E foi assim, a vida... É claro, a gente enfrentou outros planos econômicos, sim. outras crises, então, é assim, é sempre uma onda que sobe e desce, sobe. sim. E eu acho que a gente tem que estar preparado para enfrentar a diversidade. E de que forma você vai enfrentar essa diversidade? Se com coragem, se você vai ter que recuar um pouco, porque às vezes é necessário recuar para voltar com mais força, enfim, e analisando sempre de forma estratégica. Eu sempre fui uma pessoa muito executora. Então, quando eu fui me especializar em marketing, eu fui me especializar em estratégia de marketing. Eu lembro que eu fiz a matéria estratégia de marketing 2 anos consecutivos, mesmo tendo passado. Uhum. Eu fiquei em sala de aula como ouvinte porque eu queria reforçar meu conhecimento. Então, hoje, eu continuo ainda executando muito, mas em tudo que eu faço sempre tem uma estratégia. Sim. E essa estratégia sempre é uma estratégia corporativa. Então, quando a gente fala dos prêmios, né, os projetos todos nos prêmios, os eventos, eles têm uma estratégia macro. Sim. Mas cada atividade deles tem uma microestratégia. Uhum. Então, o processo de julgamento que você citou agora, Sim. ele Muito bacana. tem uma estratégia. Por quê? Se eu tenho, por exemplo,
todas as empresas de telecom inscritas, eu não posso convidar nenhum profissional de nenhuma empresa de telecom. Claro. Né? A gente tem que convidar outras empresas que conheçam telecom, mas que não estejam ligadas, que não tenham vínculo com aquela empresa para julgar, como você falou. Enfim, tem várias microestratégias por trás disso. É um jogo de xadrez. Sim. Então, e a gente acabou agora eu quero chegar até a premiação para encurtar a história, porque muito tempo de mercado. Fique à vontade. A gente está adorando aqui, né, Neivinha? Eu estou aprendendo muita Eu também coisa. estou aprendendo. Então, em 96, eu fiz uma viagem, fazer um curso em Minneapolis sobre serviço de qualidade ao cliente. E voltei para o Brasil achando que a gente devia realmente ter um prêmio no Brasil para alavancar os cases e dar visibilidade às melhores práticas, porque eu vi isso nos Estados Unidos. E fui procurar vários parceiros, não veio ao caso agora citar os nomes, não consegui viabilizar, mas um cliente meu, que era diretor da ABT na época, me falou, Miriam, vou te apresentar para o presidente, na época era a Cioli, e conversando com ele, bom, ele falou, boa ideia, tudo. Foram 9 meses de maturação desse projeto lá dentro, 9 meses para nascer o projeto Prêmio ABT. E aí ele me chamou e falou, olha, a ideia é boa, vamos colocar em prática, se a gente ainda tivesse interesse, claro. Sim. E nós colocamos na rua o prêmio, falei já para vocês aqui, já contei com algumas dificuldades, claro, porque ninguém conhecia, ninguém sabia o que era, e a gente teve que evangelizar o mercado. Perfeito. Acho que esse é o termo mais adequado. E eu digo sempre assim, um prêmio, ele leva 3 anos para se consolidar. Uhum. Então, na terceira edição, o prêmio já estava assim, bem posicionado. Todas as empresas de contact center à época telemarketing, conheciam o prêmio, já participavam. Na 4ª edição, ele estourou. Ele estourou com muita força. E aí, ele era, assim, uma unanimidade no mercado. Todas as empresas concorrentes queriam participar, não se importavam de concorrer nas mesmas categorias, como até hoje acontece. Sim. O que eu acho muito saudável, isso eu queria citar. E essa metodologia que a gente criou, ela é tão transparente, ela tem lógica, né? E eu acho que ela fica tão clara para o mercado, porque a gente tem muita abertura com o mercado para falar de cada um dos itens, que a credibilidade do Prêmio ABT cresceu muito. Sim. Cresceu muito. Foi além até do que a gente esperava. Tanto que o Prêmio ABT vai fazer 25 anos no próximo ano. Agora é a 24ª, viu, gente? Nós estamos ainda trabalhando a 24ª edição, que eu já estou na 25ª. E ele não envelheceu, porque todos os anos a gente atualiza. E aí que eu queria pegar um gancho. Nestes anos, e eu sei que você é uma pessoa que mergulha, você falou, eu sou muito executora. O que você vê de mais inovador? O que é mais bacana? Saltou aos olhos dos cases, né? Respeitando todas as empresas, porque é o que você mesmo disse. Pode ter 15 pessoas, não importa, o importante é o que girou dentro desse processo. O que você viu de mais inovador? Que fala, uau! O que saltou aos olhos, para mim, né, é a revolução tecnológica. Opa, a gente está junto, estamos juntos, Miriam. Blue Cities é tecnologia. E assim, isso é muito forte, é muito poderoso, né? Isso pegou a todos nós mesmo, cidadãos. Sim. Eu, por exemplo, me vi tendo que investir na tecnologia da plataforma de julgamento, né? De inscrição, submissão dos cases e julgamento da plataforma proprietária dos cases. A gente chama plataforma de prêmios online. Uhum. Que hoje já está muito mais digitalizada, com mais segurança, etc. Então, você imagina, uma empresa que tem como core a gestão de prêmios corporativos. Aliás, nós somos a única empresa que eu saiba no Brasil com
com esse perfil. Nós temos muitos concorrentes, porque veículos de comunicação, empresas, entidades de classe, todos eles têm os seus prêmios, mas a gente é a única que pode fazer prêmios por conta da nossa expertise para qualquer setor da economia, como já fizemos para outros setores que não só o de atendimento e relacionamento com o cliente, o CX, né? Desculpem, deixa eu tomar uma água aqui, um minutinho. Eu gosto de conversar, viu? Eu E a vi, gente Miriam, também a gente adora. também. Isso é bom. E às vezes a gente fala muito. Não, você está Não é falando questão super. de falar muito, Então, é transmitir para quem não conhece como funciona. Então, falando da revolução tecnológica, o que eu vejo é assim, aconteceu uma grande revolução tecnológica e os jovens acompanharam muito, a Neiva também, porque a Neiva é... Eu sou um T-Rex da tecnologia. Tem que tirar o chapéu, viu, Neiva? Mas o que aconteceu com as pessoas, né? Hoje mesmo, a gente discutiu isso numa reunião que nós tivemos pela manhã. Tanto que o Smart, ele vai trazer esse tema para a mesa de discussão. A gente vai falar sobre o futuro da experiência do cliente, tecnologia e humanização. Porque houve uma revolução tecnológica, sim, mas tecnologia e humanização têm que caminhar juntas. Juntas. É? A Neiva sempre fala isso. Ah, que bom, Neiva. Nós nem combinamos, hein? Não, mas eu acredito nisso. Às vezes as pessoas entendem que a tecnologia vai substituir a competência humana de unir as soluções. Não se substitui a competência que você tem de colocar o teu coração, colocar paixão, amor naquilo que você faz. Para mim, tecnologia é um veículo. Ela trafega para facilitar as atividades humanas. Ela funciona como um apoio, mas ela não é o alicerce. Para mim, o alicerce continua sendo o ser humano e o objetivo maior, que eu acho que é sempre fazer o bem. Sim. Que eu acho que é daí que vem. Seja, por exemplo, teus prêmios, eles divulgam cases que outros vão saber como fazer. Isso é o bem, é compartilhar conhecimento. Esse eu acho que tem que ser o alicerce, né? É o processo humano. Te cortei, Miriam, perdão. Obrigada pela deixa, porque é exatamente isso que a gente quer quando a gente divulga os cases vencedores e, por exemplo, promove, no caso do Prêmio ABT, um seminário em que a gente apresenta todos os cases vencedores daquela edição num único dia. É claro, as empresas têm 5 minutos para falar dos seus cases, as pessoas falam assim, Miriam, mas é pouco. Não é pouco. Se em 30 segundos a gente vê um comercial de televisão e a gente é capaz até de querer comprar o carro que está sendo apresentado lá. Por que não? Usar o batom, porque não dá para apresentar um case em 5 minutos. E olha, a gente tem tido essa experiência há 4 anos no Prêmio ABT. E todos conseguem apresentar em 5 minutos. Então, até o ano passado, eu lembro que um cliente falou assim para mim, Miriam, muito melhor do que o evento da noite de entrega da premiação foi o compartilhamento de conhecimento que teve durante o dia com a apresentação dos cases de todos os vencedores. Então, vocês imaginam o conhecimento contido em todos esses cases. Eu posso citar um exemplo aqui, que me surpreendeu muito. Um case de responsabilidade social apresentado pela TAM, no seminário do Prêmio ABT, em que eles perceberam um certo problema quando eles iam recrutar pessoas para trabalhar em alguns departamentos. Então, eles resolveram fazer um recrutamento às escuras, como eles chamam. Então, era só a voz da pessoa que o recrutador estava ouvindo. E a entrevista era só pela voz da pessoa. Então, ele não via a pessoa. Bom, e isso fez tanto sucesso dentro da companhia, né? Quer dizer, a companhia trouxe para dentro de casa a diversidade. Sensacional. É um case lindo, 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 que inclusive a gente está querendo agora trazê-los para contar no Smart, né? É um case lindo que deu um resultado. Quando o rapaz estava relatando o case, saiu do palco do memorial e veio para o auditório, eu lembro que ele foi cercado por várias pessoas que queriam compartilhar com ele
como ele conseguiu desenvolver isso para replicar nas suas empresas. Porque é um projeto simples, que recurso você precisa ter para fazer isso? Mas aí, Miriam, é a capacidade de ouvir. Uhum. O que ele, recrutador, aguçou é o ouvir. Você Exatamente. não julga por qualquer outro sentido teu, é o ouvir. E é daí que vem, eu entendo também, vocês, nós, quem ama essa questão de experiência do cliente, o que falta às vezes é ouvir. É ouvir. É ouvir. Sim. E é tão fácil, né? A gente ouvir o que o cliente deseja e poder atender e entregar, enfim. Eu respeito muito, principalmente, as operações de grande complexidade, porque eu acho que aí é muito mais difícil mesmo você atuar e poder corresponder à expectativa do cliente. Mas a gente está em busca de solução, né? A gente sabe que todas as empresas querem atender bem seus clientes, né? Todo mundo fala, mas o setor é um setor que tem, entre aspas, telhado de vidro. Gente, mas que setor não tem? Todos. Todos têm. Que setor da economia não tem? Então, o que eu acho que é necessário, sim, é cada vez mais as empresas estarem unidas pela mesma causa. A causa é a satisfação do cliente, é entregar a melhor experiência. Como a gente vai fazer? Se é com tecnologia, se é com pessoas mais capacitadas, se é com consultoria, enfim, como isso vai ser feito? Aí é a decisão dos experts, né? Sim. Porque eu acho que tem muita gente capacitada para isso. Eu entendo que a Bluetooth Six trabalha de uma forma muito diferenciada, né? Sim. Você já me contou, você ouve o que o seu cliente deseja e vai fazer um desenho customizado para entregar para esse cliente e vai monitorar a qualidade dessa entrega. É como a gente mencionava, você está falando de analisar interações sem viés, né? Você vai analisar, através de tecnologia, milhares de interações de atendimentos, seja por voz, seja por texto, mas que você consegue tirar, extrair dali recomendações valiosas, porque invariavelmente há sempre... A gente leu e a gente elaborou estudos, Miriam, sobre o julgamento que existe dentro... você sempre, de uma maneira, vai julgar uma análise, você vai julgar, você vai incorporar julgamento e experiência pessoal dentro da visão que você tem de um determinado fato. Quando você está tratando destas interações analisadas com tecnologia e elas vão receber o mesmo resultado, você consegue ser muito mais assertivo e entregar para o teu cliente números que provavelmente ele desconhecia. A coisa mais bacana para a Blue é a gente dizer para o cliente aquilo que ele não sabe. Porque eu não posso olhar no relógio e falar para ele que horas são. Eu olho no relógio dele e digo para ele que horas são? Não. Conte-me aquilo que eu não sei. Então, a gente tem paixão por isso. E quando a gente participa dos prêmios, e quando eu tive lá a oportunidade de olhar e julgar, quanta coisa bacana tem, o povo faz, e às vezes não sabe documentar. Por isso que teus cases de teus workshops de documentação de case devem ter feito tanto sucesso. O povo esquece como documentar os sucessos, comemorar as vitórias. Por isso que a premiação, principalmente no segmento de atendimento, ela é tão expressiva, tão valorizada, porque eu acho uma área maravilhosa. Eu fui operadora, Miriam, eu vendia fita crepe, então aí fazia ativo, naquela época nem existia isso. Então é disso que eu estou falando, eu tenho muito carinho e respeito por conta disso. Valorizar as pequenas vitórias, valorizar um povo laboroso que leva para frente um atendimento e não é
é responsável por todos os problemas que um consumidor pode ter, mas ele acaba recebendo, às vezes, esse tributo, esse peso. Então, aí que eu acho muito bacana. Eu cortei a palavra da Miriam de novo, me Não empolguei. tem problema, eu também estou aprendendo muito. Estamos numa troca aqui incrível, incrível. Mas eu acho muito importante também trazer para este debate o quanto esse setor oferece de contribuição para a formação dos profissionais. Oh, fantástico, né, Você Miriam? acabou de falar que você começou, como a gente brinca, no foninho, né? Isso mesmo. Começou no E fone. não tinha headset naquela época, era no fone Era mesmo. assim, com ombrinho, né, Neivinha? O ombro. Então, quantos profissionais, Neiva e Rita, a gente conhece no mercado, que hoje são diretores, presidentes de empresas, que falam, eu tenho orgulho de dizer que eu comecei no foninho. Por quê? As empresas hoje, quando contratam, oferecem treinamento para a pessoa trabalhar no computador, para trabalhar com vários programas, com várias telas, várias interações, para conversar com o seu par, para respeitar as orientações do supervisor, tudo isso é aprendizado, né? Sim. Porque um jovem que chega com 18 anos, porque hoje o jovem de 18 anos é aquele que está saindo ainda de casa, né? Então, eu comecei a trabalhar com 15, já me considerava uma adulta. Mas eles, com 18 anos, estão saindo de casa. É um ambiente totalmente diferente para eles, mas Sim. é de muito aprendizado. E também o conviver em sociedade, né? O aprender a conversar com o colega de trabalho, a respeitar, ser respeitado e assim por diante. É claro, em todo lugar tem as suas dificuldades, tem, mas eu acho que a grande maioria recebe isso de volta. Né? Por isso que a gente destaca muito esses que começaram no foninho e que, com seu esforço e seu conhecimento, seguindo em frente e com entregas de valor para o mercado, conseguiram chegar onde você está, por exemplo, né? Sim. Que é um exemplo, É um verdade? exemplo, empreendedora. De empreendimento, empreendedora, empreendedorismo feminino, nossa, Essa maravilhoso. parte. Só mulher aqui nessa Só mulher. mesa. E a Blue tem muito isso, né? Desculpa te cortar. Claro. A Blue tem muito essa raiz de trazer as mulheres para essa liderança, que a gente sabe o quanto é difícil chegar nessa posição, né? O mundo ainda traz essa questão masculina, como você disse, e a Blue tem muito isso. Eu, Rita, Neiva, Nívia, Ana, Rosângela, somos gerentes de equipes masculinas, e a Neiva traz muito isso, né, dentro dela, do quanto a gente tem que se empoderar e quanto a gente tem que trazer também a nossa visão aqui para o mercado corporativo, né? Então, acho que isso é Porque muito... não há distinção, não há diferença. Você só tem que complementar. Não tem distinção. Você só precisa dar oportunidade e condições iguais para que as pessoas cheguem até lá. E, na prática, é o que você falou, está relacionado com o próprio desempenho, com a avaliação. Esse é um papel muito importante do atendimento, das centrais de relacionamento, das empresas que investem, porque ela está formando profissionais onde você segue a tua estrutura e a tua carreira. Mas, Miriam, eu vou te falar uma coisa. Tem uns caras aqui do lado, entendeu? Tem uma outra moça ali, eu não posso dizer, mas a gente está cercado do povo aqui de marketing. E nós estamos caminhando para o final do nosso podcast. Eu quero aproveitar e fazer convite para você voltar, para conversar com a gente mais vezes, para você poder nos transmitir. Você tem muito conhecimento e sabedoria e você tem o privilégio de falar com muitas empresas. E eu gostaria que você estivesse conosco em outros momentos, mas agora eu quero te pedir uma dica, sugestão, conselho, recomendação. Quem está querendo iniciar, conversar, trabalhar em termos de experiência do cliente, dedicar-se a aplicar o melhor para o seu cliente, o que você faria, Miriam? Qual a tua recomendação, qual a tua sugestão? Bom, primeiro, precisa gostar de gente. Precisa ser apaixonada ou apaixonado por gente. Né? Precisa gostar de servir.
eu acho fundamental você ter prazer em servir, que seja na sua casa um copo d'água para um familiar, para um irmão, para a mãe, um cafezinho. Eu digo sempre, tem coisa melhor do que um cafezinho servido? É muito bom, não é? Então, essa coisa do servir, e a gente sabe que hoje, inclusive com as redes sociais, né? Assim, trazendo muita informação para a gente, é cada vez mais difícil, mas eu digo sempre, se tem um conselho que eu posso dar pensem em como vocês podem servir bem as pessoas, atender melhor, respeitar, ser resiliente, porque é necessário. Você respeitar é importantíssimo, mas ser resiliente também. Aceitar o outro como ele é, porque nós somos todos diferentes. Apesar da gente ter muita coisa em comum, Sim, né? sim. Mas nós somos essencialmente diferentes. Né? Então, respeito, como eu falei, resiliência, conhecimento, isso é importante também. Eu acho que estudo é fundamental, dizer que não precisa estudar, precisa estudar. E assim, em relação ao cliente diretamente, eu acho que é ouvir o cliente, como você falou, Neiva, seja você atuando no B2C ou no B2B, é ouvir o cliente, tentar entender o que ele deseja, se não entender, ter a humildade de dizer, será que meu entendimento está correto? Né? Porque muitas vezes o entendimento não está adequado. Ter a humildade de dizer isso, e aí sim poder propor algumas atividades para o cliente, experiências, como a gente fala, sim. que sejam positivas e que agradem, que encantem esse cliente. Eu acho que é o óbvio do que a gente faz. Mas né? o bem feito, né? Tem que fazer bem feito, É, né, Miriam? é isso tem que mesmo. fazer Tem que com fazer bem amor feito. e tem que fazer bem feito. Tem que fazer bem feito mesmo. E me permita, Por Neiva, Rita, olha, gratificante para mim hoje estar aqui com vocês. que bom. Uma delícia de conversa. Passou muito rápido. Desculpem se eu me estendi muito em algumas Miriam, questões. foi um prazer, foi tá? excelente. E muito sucesso para vocês e para a Blue Six. Eu quero fazer aqui um reparo. Claro que nós vivemos num mundo muito masculino, mas o equilíbrio entre a atuação das mulheres e dos homens é o que traz o resultado perfeito, Sim, não é? sim. Perfeito. Perfeito. O equilíbrio em tudo, né? Exatamente. Nas relações, o equilíbrio, na vontade de fazer as coisas. Às vezes a gente vai com muita sede ao pote, o equilíbrio em buscar opções. E mais do que isso, né, Miriam? A gente nunca esquecer que a gente não faz nada sozinho. A gente precisa sempre do apoio de muitas pessoas e apoio, às vezes, de quem a gente nem espera, para que a gente possa alcançar resultado. Sim. Ô, Miriam, um prazer imenso ter você aqui. Convite feito, Miriam, nós vamos voltar para conversar. E a gente vai se encontrar nos prêmios. Com certeza. Então, tá bom. E para você que esteve conosco, olha, para nós é um privilégio poder fazer isso. Eu espero que seja um prazer para você assistir os nossos conteúdos. Acompanhe a Blue nas redes sociais. Acompanhe o Prêmio ABT e o Smart também nas redes sociais. Nós estamos aqui para te agradecer por estar conosco. E até a próxima. Muito obrigada, Neivinha, Miriam. Foi um bate-papo muito rápido, foi uma experiência maravilhosa estar aqui com vocês. Muito obrigado. E vocês, nosso público, muito obrigada. Nos assistam, curtam, comentem. Obrigada e até a próxima.